Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, jovem, sustentável, conectado com o consumidor. Nesta edição aí do Agropapo nós vamos falar aí de tecnologia da informação, inovação aplicada à pecuária, à produção também de suínos, à avicultura, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o Marcelo Ribas, da Intergado. Marcelo, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Obrigado pelo convite. Muito bem. Bom, queria para a gente começar justamente que você pudesse aí dar um breve perfil aí da Intergado e a gente já avançar aí esse conceito aí que vocês vêm trabalhando justamente aí da pecuária de precisão. Legal, Intergado, as primeiras conversas sobre o nosso projeto surgiram em 2009. Tinha-se uma ideia de criar produtos eletrônicos para gerar informação, gerar dados para a pecuária de corte. A gente tinha passado por uma época de bloqueio de exportação de carne brasileira por falta de informação. Apesar disso, a gente vê que tinha outras justificativas por trás, né? Mas a justificativa inicial era que faltava informação, faltava um programa de rastreabilidade. Nós criamos o conceito do projeto, então desenvolver hardwares IoT, baseado em IoT para coleta de dados. Depositamos uma patente em 2009 e participamos de um programa de apoio à criação de novas empresas do FINEP. Então ali surgiu o início da ideia. Em 2009 se falava muito pouco ainda de pecuária de precisão, não tinha essa penetração que a gente tem hoje, inclusive nos eventos tradicionais de pecuária, né? Perfeito. Então a gente começou um desenvolvimento de base em 2012, no finalzinho de 2011 a gente pivotou totalmente, assim. Mudou o foco do negócio. Que é uma característica de startup, né? Uma hora a gente tem que achar um produto para começar. E aí a gente criou os coxos eletrônicos, focado muito em pesquisa e programas de melhoramento genético para eficiência alimentar. Existia uma demanda forte no Brasil e só tinha um grande fornecedor internacional que chegava a um preço muito alto aqui na época. Então a gente começou com esse primeiro produto, em 2012 a gente já estava com esse produto em teste com alguns centros de pesquisa parceiros. E hoje nós somos líderes nacionais nesse segmento de dispositivos para entender a parte de ingestão de alimento e comportamento ingestivo. Tá, no melhor uso aí da alimentação. Para o time de melhorista, né, para os melhoradores, os selecionadores, eles querem descobrir quais são os animais que em teoria, produzem um alimento mais barato. Fazer uma predição, né, da coisa, né? Isso, na verdade não é nem predição, é medição realmente, né? Ele está medindo para falar assim, ó, o touro tal é melhor do que o touro tal, então eu vou multiplicar o touro que comeu menos para produzir mais e isso na cadeia vou ter um impacto positivo de carne mais barata. Touros e matrizes, né? E isso hoje a gente tem 95%, 96% do mercado nacional estão com custos da Intergado. Para empresas privadas como empresas de nutrição, querem testar um aditivo, querem testar alguns novos produtos, por exemplo, também usam uma ferramenta como essa. Desempenho. Centros de pesquisa estão interessados em entender, por exemplo, como que é uma vaca no pós-parto, se ela tem uma metrite, se ela tem alguma doença relacionada à hipocalcemia, por exemplo, como que é o comportamento ingestivo de vacas. Então, a ferramenta em si entrega dado e aí cada um vai encaixar na sua aplicação. Só que, ainda assim, o nosso projeto se remetia àquela patente de 2009 e a gente foi trabalhando arduamente para chegar em 2016 e lançar a nossa balança de pesagem animal de forma totalmente voluntária para um mercado comercial. E aí, começamos o foco inicial em engordas intensivas. A gente acreditava que o processo tinham informações perdidas, né? Tinha um buraco negro ali durante a produção, que você pesa o animal no começo, pesa o animal no final. No final você descobre se teve prejuízo ou não, se X% dos animais tiveram algum problema que não desempenharam corretamente. Só que já era tarde demais. Né? Já era tarde demais, você não tem mais o que fazer depois que os animais estão abatidos. O máximo que você vai acumular informações para ter um banco de dados, para interpretar e falar o seguinte, olha, no meu próximo ciclo, tais coisas eu errei, eu vou corrigir.
Só que de um ciclo para o outro, os animais são outros, o fornecedor é outro, a genética já é outra, o clima já é outro, a matéria-prima já é outra, e aí nem sempre isso... não estou querendo questionar que é impossível fazer, mas tudo que a gente teve de consultoria até hoje está baseado na análise do retrovisor, né? Na análise do passado. E aí, o nosso sistema e a pecuária de precisão em geral vem para trazer informações em tempo real para que você consiga tomar decisão durante o processo de produção. E poder corrigir a tempo durante, né? E maximizar o resultado financeiro por ter esse poder de tomar a decisão. A gente até brinca lá, quer dizer, a gente tem material técnico produzido sobre isso em algumas palestras que a gente dá, que uma boa tecnologia de precisão é aquela que ultrapassa 4 níveis e o nível 4 é a tomada de decisão. Então não adianta nada você estar no nível 1 coletando dado, ter um container de informações lá e não conseguir fazer nada com aquilo. Não tem uma ação prática em cima daquilo. Em cima daquele... Então, do nosso lado, né, o que a nossa tecnologia faz? Assim, no dia a dia, a gente está, inclusive, alertando o produtor. Você vai olhar o curral 13, que tem um animal lá que está com uma característica estranha, possivelmente ele está doente. Tá. Então, a gente tem ajudado, isso vai muito de encontro a um desejo dos consumidores, né, de bem-estar animal. Então, a gente está poupando o sofrimento dos animais que apresentam algum desvio, possivelmente por alguma patologia, alguma doença. E como é que foi, vamos dizer assim, a implantação desse tipo de tecnologia junto a um segmento que a gente sabe na agropecuária brasileira, que a pecuária é um segmento, assim, vamos dizer assim, mais conservador e tudo, mais, entre aspas, desconfiado de um jeito assim. Como é que foi a introdução, vamos dizer assim, de soluções de tecnologia da informação dentro do universo do pecuarista, assim? Então, é uma questão de necessidade, né? Não é fácil, é um trabalho árduo, ele está acontecendo ainda. A gente vê um potencial gigantesco, mas ainda está numa fase de crescimento de adoção da tecnologia. A grande maioria dos nossos clientes tem uma parte do confinamento dele com a ferramenta, até para entender, por isso entra na sua rotina. Mas entrar com uma tecnologia nova dentro de uma fazenda é um processo complexo, que envolve desde o proprietário ser convencido, o gerente ser convencido, os funcionários serem convencidos, porque todo mundo tem que estar bem envolvido no processo para a ferramenta funcionar. Uma evangelização da coisa, né? É isso aí, é isso aí. Se alguém nesse elo aí não concordar com o negócio, pode gerar insucesso. E isso acontece com a gente... Vou te dar um exemplo bem básico, né? As nossas balanças estão instaladas em um curral ao ar livre, com chuva, com barro, com dejetos, etc. E é um equipamento de precisão. Se você não calibrar, ou se você deixar a balança encostar, sujar, a gente vai pesar errado e aí você vai tomar a decisão em cima de informações erradas. Então eu preciso que, antes do proprietário, do gerente, do consultor de nutrição, etc., tome qualquer decisão, o cara da base que está lá limpando e mantendo o equipamento, ele é importantíssimo no processo. O ecossistema tem que estar afinado, tem que estar afinado, tem que estar afinado. E é um trabalho de médio e longo prazo, não vai ser de uma hora para outra. Você sempre tem uma ponta de clientes que são os caras que adoram tecnologia, que querem testar. Então nós temos, por exemplo, dar o exemplo do Zeca Jacinto lá da Fazenda Continental. Ele viu uma reportagem e disse, não, eu quero testar, pode colocar aqui que eu sou louco com essas coisas, eu quero ver os dados e acha fantástico. Foi o primeiro cliente nosso que seguiu à risca as nossas sugestões de apartação. Então, aquele sistema tradicional em que todos os animais saem a 110 dias, que já passou a noventena, o nível de acabamento está bom, o Zeca falou assim, não, vocês vão falar quando é que eu tenho que apartar e eu vou apartar como vocês recomendam. E se todo mundo fizesse desse jeito, a gente teria um potencial gigantesco de crescimento, todo mundo enxergaria o valor quanto ele enxerga, entendeu? E a gente potencializou o lucro dos lotes que a gente recomenda a apartação de uma forma fantástica. A gente fez uma análise assim, lógico que essa análise tem que ser aprofundada, mas ele, não sei os números exatos, mas vou te dar uma ordem de grandeza. Ele teve um lucro médio em todos os currais de confinamento de aproximadamente R$390 por cabeça e o curral que a gente monitorou foi 711. Então eu estou falando de um curral versus todos os outros que teve característica de comprou mais barato, vendeu mais alto, mas o aumento foi absurdo comparado com a média. E a gente está fazendo mais análise e o resultado
por cabeça, a partação demonstrou ser efetiva para isso. E se você pudesse destacar, assim, qual é o principal benefício, vamos dizer assim, o barra resultado que o coxa eletrônico, a balança, tem entregado aí para o teu cliente médio, assim, o que você elencaria? Tá. Falando da balança desse mercado de confinamento comercial, ao final de todo o processo de engorda, a gente faz uma análise de aonde que os animais estavam no melhor momento de serem vendidos. Correto. E esse ponto de abate nos dá aproximadamente 30, 40, até R$70 se for um cenário de margens muito apertado, assim, dieta muito cara, arroba mais baixa. Então depende muito do cenário, mas todos os lotes que a gente testa, a gente sempre vê que assim, tem um potencial de ganho entre antecipar ou esticar o lote. O lote estava te dando dinheiro, por que você não continuou? Então, essa informação em tempo real e esse poder em tempo real é o maior valor da ferramenta. Agora, esse é o mais prático de você dar números, né? Correto. Mas o que já aconteceu com a gente? Já aconteceu de um funcionário lavar um bebedouro, esquecer o bebedouro seco, foi embora no final de semana e a gente alertou que tinha algum problema naquele curral. Já aconteceu várias vezes, isso é o mais comum, da gente alertar animal doente, que é tratado precocemente, e aí ele volta a taxa de ganho que ele estava antes o mais rápido possível, diminui o sofrimento e esse animal não vira animal de descarte. Já aconteceu em fazenda que o ganho de peso está absurdamente baixo, a gente vai diagnosticar, teve alguma alteração na dieta lá que gerou uma acidose subclínica, uma doença que não é perceptível claramente aos olhos dos funcionários, e que aí foi discutir com o técnico da nutrição e aí ajustaram a dieta e voltou ao normal. Já aconteceu fazenda que acabou o farelo de soja, o funcionário não comunica o proprietário e o gerente, e aí ele ajusta a dieta com o que tem, e aí o ganho de peso é mais baixo. Então, assim, o que é mais interessante da ferramenta é de você ter o poder de fazer esse acompanhamento aí de todos os processos. A gente acredita que a ferramenta tem um potencial ainda muito maior quando a gente começar a integrar melhor com os outros fornecedores da cadeia, né? Software de gestão, valores de mercado, de insumos e de preço de arroba. Isso vai dar um poder de tomada de decisão ainda maior. Mais assertivo, né? Mas pelo que você destacou aí, já tem uma função nesse sentido, Sim. né? De um Fantástica. melhor momento de poder comercializar aquela boiada ali, né? Já tem um grande momento, assim, no nosso dashboard, por exemplo, você cadastra a meta que os animais têm que ganhar de peso, você já tem uma visão clara se está acima ou abaixo da meta, por exemplo. Correto. Então, todo dia você abre seu computador e fala assim, hoje tem um problema para ser resolvido, o ganho de peso caiu absurdamente, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, não só o ponto de abate, assim, o simples fato de você enxergar o peso hoje e o ganho de peso hoje, comparar ele com a meta, o que se esperava, um relatório que é muito comum em qualquer empresa, né? Sim, sim. O orçado versus executado, o projetado versus executado já dá um poder sobre a gestão da fazenda totalmente diferente. Muito bem, meu caro, só vou dar uma paradinha aqui para fazer umas chamadinhas tradicionais do Agropapo, a gente já volta na nossa boa conversa, ok? Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Se você quiser rever esta edição, é só acessar o canal oficial da AltV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, nosso perfil lá é @agro_papo. Também estamos presentes no LinkedIn e você encontra o Agropapo no Instagram em @agropapo_oficial com 2 Fs. E agora eu quero fazer a chamada aí da Com Resultado, a agência aí de conteúdo e marketing digital focada aí no agronegócio. Mais informações é só acessar aí o site da agência www.comresultado.com.br. Agora a chamada aí da Key Business. A Key Business é justamente organizadora aí do TI Brasil, tradicional evento aí de agricultura digital, do qual o Agropapo é parceiro de mídia oficial. A Key Business está com um novo serviço aí no mercado do agronegócio, que são justamente pesquisas aí de inteligência de mercado agrícola, inteligência no agro. Mais informações é só conversar lá com o Edson Fábio, o diretor da Key Business. E agora a chamada aí da Farmers Brasil. A Farmers Brasil é a marca de lifestyle aí do agronegócio brasileiro, que vem com a proposta de conectar campos e cidades, com mensagens de orgulho de ser agro. Mais informações aí no folder aí na sua telinha. Você pode conversar também com o Alexandre Meconi, diretor da Farmers Brasil. E agora quero mostrar as mais recentes edições da Cultivar, parceira do Agropapo. Essa aqui é a Cultivar Grandes Culturas.
aqui a Cultivar, a filhote Hortaliças e Frutas. E por fim, a mais recente edição da Cultivar Máquinas Agrícolas. Mais informações é só acessar o site da revista cultivar.com.br. Muito bem, Marcelo. E a Intergado aí quer levar ou já está levando justamente toda essa tecnologia aí de pecuária de precisão para o universo das outras proteínas animais? Recentemente, já faz um tempo já que a gente é sempre abordado por alguns players da área de avicultura e suinocultura para tentar replicar um pouco do que a gente faz em pecuária para essas outras espécies. A gente em 2017 fez um trabalho, fizemos um projeto de execução de problemas que a granja mantiqueira tinha e desejava monitorar e solucionar, e já começamos a monitorar, por exemplo, a nutrição de galpões em uma das unidades deles. A gente tem vários sensores que podem ajudar nessa tomada de decisão, mas isso tem partido inclusive dos players. Olha, eu vi que vocês estão fazendo um bom trabalho na pecuária, sim. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa para a suinocultura e avicultura. Isso sempre foi um trabalho meio esporádico. Esse ano a gente colocou isso no nosso estratégico, né? Tá. Tentar atacar um pouco melhor ou com mais agressividade, com mais planejamento, esses setores dos monogástricos. Então a gente já está com um projeto em execução de suinocultura nesse exato momento. A avicultura a gente já tem um cliente sendo trabalhado, e a gente deve ampliar o portfólio agora de produtos. Então a gente vai encarar isso um gostoso desafio aí para 2020. A gente vai aumentar essa nossa rádio de atuação aí no ar. Sim, e a pecuária de leite já tem algo? Está sendo pensado? O começo da nossa história foi em gado de leite. Né? Nossa primeira instalação, as duas primeiras instalações foram as instalações que a gente lançou o nosso coxo eletrônico, foram com a FMG, com experimento de mestrado, e com a Embrapa Gado de Leite, e também um equipamento instalado para uma tese, uma dissertação. A gente começou a nossa história nesse ambiente científico. Correto. Mas a gente precisou de um tempo, ou focamos, o gado de corte nos puxou, etc. A gente esteve muito mais próximo do gado de corte, e no final do ano passado a gente resolveu fazer o intergado Criatec, que seria um similar, ou uma ideia similar ao intergado bife, que é isso que a gente já bateu um papo aqui, né? Sim. Que é ter o poder de monitorar, por exemplo, o crescimento de bezerras. No Brasil a gente tem, pelo sistema tropical que a gente tem aqui de produção, a gente tem uma incidência muito alta de algumas patologias. No caso das bezerras, a tristeza parasitária gera grande prejuízo, e a gente percebeu que o nosso sistema de monitoramento de desempenho de animais, pesar os animais todo dia, nos dava um poder de detecção precoce para essa doença fantástico. Nós estamos até com um experimento agora em condução na Fazenda Santa Luzia, em Passos, em parceria com a FMG, para demonstrar como que essa ferramenta é capaz de detectar tristeza parasitária. Mas a gente já tinha visto isso em 2012, quando a gente fez a nossa primeira instalação. Tá. De lá para cá, o que a gente conseguiu foi reduzir custo e colocar os algoritmos cada vez mais potentes para fazer essa detecção. Muito bem. E a gente tem, obviamente, observado todo esse fenômeno, vamos dizer assim, positivo da tecnologia da informação aplicada ao agronegócio, agricultura, pecuária e tudo mais. Todo esse pacote tecnológico, ele é acessível também, vamos dizer assim, a um pequeno produtor? É possível fazer essa inclusão tecnológica nesse sentido? Ou está mais restrito ainda ao universo do médio para o grande? Como é que você enxerga isso? Bom, a gente já conversou bastante sobre isso, assim, é sempre uma pergunta recorrente entre nós da equipe, e sempre nas entrevistas é um ponto muito sério, né? Porque parece que a tecnologia ela está exclusiva aos grandes. Mas a gente enxerga que é o contrário. Assim, normalmente os pequenos é que tem o cara que consegue dentro da fazenda fazer tudo. Vamos pensar numa pecuária leiteira. Numa pequena fazenda, se for uma fazenda familiar, ele é o proprietário, ele tem que ordenhar as vacas, tem que cuidar das bezerras, fazer a alimentação das vacas, cuidar da venda do produto, higienizar os equipamentos, etc, 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 cuidar do caixa, do fluxo de caixa, e ainda tem que detectar, inseminar, etc. Sim. Então, é um monte de atividades, e aí ele precisa de ajuda nessas detecções precoces, ou nessas ações aí que os equipamentos conseguem alertar e dar mais praticidade à vida. Os nossos equipamentos têm uma relação, vou dar exemplo de gado de corte.
A balança que a gente instala em frente ao bebedouro, a gente instala uma balança para cada 50 cabeças. Tá. Então ela é um múltiplo de 50. Eu posso ter um cliente de 100 cabeças até de 20 mil, que ele vai crescendo em mesma maneira proporção. modular, né? Então o investimento é o mesmo, proporcional ao número de cabeças. Tá. As linhas de crédito, hoje esse equipamento nosso ele é passível de financiamento. Então as linhas de crédito do BNDES, ele consegue ter acesso. O payback dele para você fazer essa parte de detecção de doença, ponto ideal de abate, a ferramenta se paga em 2 ciclos de engorda. Então, a gente não encara que isso seja um equipamento exclusivo de grandes produtores. A gente encara que ele é plural, ele foi pensado para todo mundo, né? A gente tem hoje confinamentos de 500 cabeças e tem um confinamento de 20 mil cabeças. Correto. E é o mesmo equipamento. Perfeito. E também a gente tem observado aí também um grande avanço aí de piscicultura, aquicultura. Você acredita que pode ser possível chegar a esse tipo de tecnologia dentro desse universo? A gente tem um pouco de dificuldade quando se fala de startup, assim, apresente um problema e me dá um tempo que eu consigo fazer qualquer coisa, mas existe uma especificidade muito grande, assim, né? Precisa de ter alguém que saiba do mercado para você não fazer um produto, eu vou fazer aquicultura porque é uma oportunidade gigantesca, mas ele está totalmente descolado do problema, né? A gente começou por bovinocultura porque eu trabalhei muito tempo com consultoria, sou filho de pecuarista, então parecia muito lógico a gente começar. E aí dos nossos clientes de bovinocultura, alguns deles têm suinocultura e aves, acabou que a gente foi se aproximando e a gente usa muito o conhecimento do cliente para nos apoiar nessa decisão. Mas a aquicultura é algo que já flertamos, já nos mandaram um problema, mas a gente ainda não conseguiu colocar isso na rotina da empresa. E isso é a grande dificuldade da startup. Ela é doida para pegar os problemas e resolver. A gente agora, nesse momento, a gente está mais centrado. Assim, né? Nós temos a linha principal, o carro-chefe, que é bovino de corte. E essas novas apostas, a gente entra com uma relação assim, ótima de que dá para testar novas coisas, mas não dá para pensar muito mais além do que isso no momento. Perfeito. Bom, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua presença aqui no nosso Talk Show Digital do Novo Agronegócio. Por favor, pedir a gentileza de você deixar os contatos aí da Intergado para quem quiser mais informações, Marcelo. Legal, entre no site intergado.com.br, as redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn também é Intergado. Aí lá a gente tem telefone, e-mail, fica fácil o contato. Muito bem, dado o recado. Obrigado. Uma vez mais agradeço aí, tendo novidades, o espaço está aberto, é só voltar. Obrigado, eu que agradeço o convite. E assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do Novo Agronegócio, aqui na Altivia TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV da internet do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.